para a nossa meditação nessa noite. Tão abençoada em que nós fomos testemunhas oculares da obra do Senhor, realizada no coração desses que aqui se apresentam. Vamos ler do Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo de número 6, os versículos 60 a 69. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. O título da edição da Sociedade Bíblica do Brasil, edição revista e atualizada, tem por título Os Discípulos Escandalizados. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Igualmente nós observamos o título desta perícope, a missão dos 70. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. No versículo 17 nós temos o retorno, o regresso dos 70. Versículo 17. Então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A igreja diga amém. Palavra de Deus lida a todos nós. Somos todos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Jesus não precisa de fãs, de fã-clube. Ele busca para si discípulos. Os fãs acompanham de longe os seus ídolos. Não podem aproximar-se deles. Mas os discípulos
caminham lado a lado com o Mestre. E é Ele quem convida a essa intimidade e proximidade. O significado da palavra discípulo é aprendiz, seguidor. Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, simplesmente disse: siga-me. E eles o seguiram. Discípulos, seguidores. O discípulo verdadeiro de Cristo, em primeiro lugar, ouve Jesus. Tem intimidade com o Mestre, identifica sua voz. Lá em João, no Evangelho, capítulo 10, versículo 3, nos diz que Jesus, Ele se apresenta, Ele se intitula Bom Pastor. E Ele mesmo diz em suas palavras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as chamo pelo nome. Quem é discípulo de Jesus, em segundo lugar, não apenas ouve Jesus, mas aprende de Jesus. Ouvir não é suficiente, é preciso colocar em prática os seus ensinamentos. Aprender. Lá em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor nos convida a caminhar com Ele, a aprender dEle, com Ele. Em terceiro lugar, o discípulo de Cristo obedece a sua voz, obedece a Jesus. O verdadeiro discípulo ouve, aprende e obedece. Maria, em Caná da Galileia, disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Mas, em um momento, você observa que lemos que inicialmente Jesus chamou 70 discípulos. Eram em número de 70. Outros autores dizem 72. O fato era um grupo de 70 homens que iam por missão às cidades em que Jesus haveria de visitar. E Jesus continua o seu ministério e dizendo do seu propósito, determinando os desígnios dos seus planos. Jesus nunca teve uma crise de identidade. Jesus sempre se autoafirmou Filho de Deus, Senhor e Salvador. Uma das expressões utilizadas por ele é Filho do homem, ao se referir de si mesmo. E quando acontece aquela extraordinária multiplicação dos pães e peixes, alimentando uma multidão de 5.000, e se sabe, eram muitos mais, totalizando com mulheres e crianças, talvez uma multidão que ultrapassasse 20.000 pessoas. Ele os alimenta todos. E diz a Bíblia que Ele ensina, logo após o milagre, utilizando-se daqueles elementos do pão, para dizer e se autoafirmar: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e que quem crê em mim jamais terá sede. João capítulo 6, versículo 35. E enquanto Jesus ensina, porque todo milagre tem um propósito. Os milagres não ocorrem por acaso. Há um propósito, há um princípio para cada um dos milagres realizados por Jesus, no passado e no presente. E muitas vezes o milagre nos é tão esperado, da providência, da realização daquilo que mais rogamos a Deus. Quem sabe a cura de uma enfermidade, quem sabe uma porta aberta para determinado lugar.
Mas muitas vezes a resposta do Senhor é negativa, e é ali que nós vemos o milagre de Deus em transformar, não as coisas ou circunstâncias, mas transformar o nosso coração. Quando jejuamos, é bom lembrarmos que o jejum não muda a Deus, mas muda a nós, o nosso coração. E em todos os milagres, Jesus trazia um ensino, um princípio do seu poder e revelava um aspecto do seu ser. E enquanto ele ministrava, os fariseus e judeus que lá estavam começaram a murmurar e dizer: quem é este que se diz pão, alimento? E Jesus, ele enfatiza, no versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Por 5 vezes no capítulo, Jesus se declara: eu sou o pão da vida. Aquele que de mim experimenta jamais terá fome. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a se escandalizar e começaram a sair da presença do Mestre. E daqueles 70 discípulos, apenas permaneceram aqueles 12. E a Bíblia diz que Jesus se voltou para aqueles 12 com a seguinte pergunta: quereis vós também retirar-vos? Porque aqueles homens disseram: duro é este discurso, quem poderá suportá-lo? Queridos, caminhar com Jesus não significa uma jornada tranquila, de lindas e verdejantes paisagens. Caminhar com Jesus é posicionar-se, é muitas vezes ir contra a maioria, é muitas vezes ser alvo de chacotas. Caminhar com Jesus e ser discípulo dele jamais será estar entre a maioria, mas sempre a minoria. Daquele grupo de 70, menos de 20% permaneceram. Por isso que o Evangelho, pregado para todos, porque esta é a missão determinada, designada pelo próprio Senhor, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas Ele salva, Ele destina. E como diz o texto que nós lemos, Ele sabia exatamente aqueles que haveriam de traí-lo, abandoná-lo. Ele sabe todas as coisas. Mas, à vista destas coisas, diz a Bíblia que aqueles homens, aqueles 12, permaneceram ao lado do Senhor. E disseram: nós vamos caminhar contigo, Senhor, lado a lado. Estaremos junto a ti. E Pedro, sempre, o apóstolo sanguíneo, colérico, ele faz uma afirmação que ecoa pelos séculos. Quando Jesus pergunta: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Para quem iremos? Não há outro destino. E se corrermos, corremos para os braços de Jesus. E se nos perdemos, somos encontrados por Ele. E se rejeitados fomos, por Ele fomos acolhidos. E sobre nós, a justiça de Deus, da condenação, a graça do Senhor nos cobriu. Em Efésios capítulo 1 nos fala sobre isto.
de tal maneira que fomos justificados por Ele. Nos tornamos justos aos seus olhos pela obra do seu agir e operar. Para quem iremos? Não há destino mais glorioso senão estar com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí Pedro diz: Senhor, não, para quem iremos? E aqui vocês têm aos seus olhos a pública profissão de fé. Diante daqueles homens que estavam dispersando, indo embora, e diante daqueles que ali permaneceram, eles declararam publicamente a sua fé, o seu pacto, sua aliança com o Senhor. Há um livro best-seller, O Monge e o Executivo, de James Hunter. Em determinado ponto do livro, ele fala da diferença do envolver-se e do comprometer-se. E ele usa a figura da pizza. Aliás, falando nisso, já começamos a sentir fome, né? E ele usa o exemplo da pizza e ele diz: olha, vejam a pizza. A vaca, ela se envolveu no processo da confecção da pizza, dando o leite. A galinha também envolveu-se, cedendo seus ovos. Mas o porco, o leitão, ele não só se envolveu, ele se comprometeu para dar o bacon. E ele usa essa figura para demonstrar o que é envolver-se e o comprometer-se. O leitão deu a sua própria vida para que nós pudéssemos saborear um delicioso prato. Muitos olham Jesus à distância. Nós tivemos pessoas que aqui fizeram o seu batismo, declararam a sua fé, acompanhando mais de 20 anos, envolvendo-se. Mas eis que chegou o momento do comprometimento da sua fé. Porque em Cristo Jesus devemos ser discípulos compromissados e pactuados com Ele até o fim da nossa vida. E aqui nós temos a descrição no que diz o apóstolo Pedro. E ele diz exatamente isso: Senhor, para quem iremos? Tu és tudo. Para nós, Tu és tudo. E é lindo saber que é impossível ficar passivo diante da presença de Cristo. Ou o recebe e ouve e atende a sua palavra, ou o rejeita. A declaração de Pedro é uma declaração de uma grande descoberta. Ele percebe que encontrou o tesouro, que está diante do príncipe, que está diante do profeta, do sacerdote, do Cordeiro de Deus. Tu és o Santo de Deus. Para quem iremos significa tu és tudo para nós. Por isso o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego. Não me envergonho. Esta é a posição de fé, posição declarativa, de comprometimento. E Pedro diz exatamente isto: é uma descoberta de um tesouro maior, porque caminhar com Cristo significa renúncia. Há um evangelho tolo pregado nas mídias de um tipo de vida cristã hollywoodiana, de uma experiência que não passa de uma ilusão da Disney. Mas
o Evangelho Santo, verdadeiro, antigo, nos lembra que caminhar com Jesus pressupõe renúncia. É o próprio Jesus que diz lá em Lucas capítulo 9, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha só, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas quem perder sua vida por minha causa, este a salvará. Caminhar com Cristo significa renúncia. Renúncia de hábitos, de práticas, de lugares, de preferências. Em que hora a sociedade irá nos perceber e olhar e verificar em nós da fé que nós declaramos ter, que é muito mais do que uma fé decorativa ou teórica. Vimos também, em segundo lugar, que Pedro faz a confissão de uma grande descoberta. Ele diz: tu és o Santo de Deus. Ele confessa que o Senhor é a satisfação plena, plena de todas as necessidades, realmente a maior descoberta da vida, porque os cegos descobriram que o Senhor era a luz, sedentos que Ele era a fonte da água viva, famintos que Ele era o maná escondido, o pão dos céus, doentes que era a saúde perfeita, ricos e pobres, sábios e ignorantes, experimentam maravilhados o poder e o milagre das palavras de vida do Senhor Jesus. Há um termo, uma expressão comum, que muitas vezes as pessoas utilizam: não me comprometa. Não me comprometa. Mas com Cristo, repito, é impossível não comprometer-se, porque Ele exige uma resposta, Ele exige um feedback, Ele exige de nós, ao perguntar àqueles: e vós também quereis irdes? E aqueles declaram: não, Senhor, nós não iremos, não o deixaremos. E vimos por último, dessa declaração de experiência vivencial, não apenas declarativa, mas de uma experiência de vida, porque ele diz: nós temos crido e conhecido. Não apenas acreditamos, mas nós temos experimentado o quanto Tu és Senhor e Salvador. Eles tinham provado desse maná dos céus e por isso contemplavam o Cristo vivo, o Santo de Israel. Termino perguntando: Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor pessoal? Ele é a suprema necessidade? Você tem prazer na sua companhia? Você deseja estar com Ele como seu discípulo? Então diga: para quem irei, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Deste momento especial do culto, nós participamos desta